Mateus 11, verso 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de estarmos com a nossa mente e o nosso coração agora completamente cativos da Tua Palavra. Se há alguma preocupação, Senhor Deus, a qual tem nos afligido nos últimos minutos, até mesmo nos últimos dias, nos faz, Senhor Deus, descansar delas agora, para que possamos ouvir com clareza o Teu Evangelho, que o Teu Filho seja revelado a nós, Senhor Deus, aqueles que são Teus filhos, precisam ouvir a Tua voz nessa noite. E se alguém que não Te conhece ainda, passe a Te conhecer mediante a pregação da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Amém. A frase mais, ou pelo menos uma das frases mais ouvidas nos gabinetes pastorais é a seguinte: pastor, eu estou cansado, eu não aguento mais. É interessante porque os motivos são muitos. Pastor, eu estou cansado do meu casamento, eu não aguento mais. Outros dizem: pastor, eu estou cansado da minha família, muito problema, eu não aguento mais. Existem aqueles que dizem: pastor, eu estou cansado até da igreja, eu não aguento mais. Existem aqueles ainda que se cansam dos seus próprios pecados, dizem que não suportam mais viver acorrentado à prisão do pecado. E aí o gabinete pastoral se torna um lugar onde os fardos são expostos. Não é um lugar para que se possa perceber o tratamento completo, porque não depende do pastor. O tratamento vem a partir da palavra, mas ali fica revelado o coração humano, as dificuldades, as angústias, as tribulações, todo tipo de preocupação é entregue. E você só faz isso quando você não suporta mais. Você só diz que não suporta mais quando realmente tudo já foi feito. É interessante porque é exatamente sobre isso que o Senhor Jesus Cristo vai falar conosco nessa noite. O fardo pesado dessa vida. As preocupações, as angústias, a desesperança, o medo, a intranquilidade, a falta de tranquilidade, a falta de paz, a falta de esperança. É um fardo pesado, ninguém aguenta mais carregar. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai tratar do nosso fardo nessa noite. E Ele vai tratar por meio da sua palavra. Mas é interessante, irmãos, que o ponto onde Jesus Cristo coloca esse tratamento é fantástico, porque é no fim do seu discurso. Um discurso longo de todo um capítulo 11 inteiro, o discurso do Senhor Jesus Cristo. E ele vem defendendo João Batista, e ele vem apresentando o ministério de João Batista, e por fim ele aponta o erro dos fariseus e escribas, e diz: vocês vivem no erro, e para vocês só resta uma coisa: a condenação. Então, o último texto anterior a esse é um texto de condenação, é um texto de juízo, é um texto de desespero.
e a mim, mas não todos. Os que se sentem cansados, os que se sentem sobrecarregados, porque os fariseus não se sentem assim, eles se sentem justos aos seus próprios olhos. Então veja a condenação que foi dada no final do trecho passado. Verso 23, falando a Cafarnaum, ele diz: descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. É o encerramento do discurso, falando para os fariseus. Ele diz: vocês não têm noção da dureza do juízo do Senhor. Vocês tentaram se exaltar, mas vocês vão descer para o inferno. E logo em seguida há uma mudança completa no tom do discurso do Senhor. Ele agora é como se ele se virasse, agora ele vai tratar com o seu povo. Então o tom aqui é diferente. Olhando para o fariseu, ele fala com um tom elevado, de juízo, de condenação. Mas quando ele olha para o seu povo, são minhas ovelhas, eu vou tratar delas. Então a ovelha está cansada, a ovelha está sobrecarregada, cheia de tribulação. O pastor tem paciência. É interessante porque Cristo não é apenas um pastor, também ele é um professor. E essa ideia de professor é muito interessante porque ele é um professor paciente. Veja quantas vezes o Senhor Jesus Cristo ensina o mesmo ponto ao povo. Muitas vezes ele chega para os discípulos e diz: se preparem, porque a minha ida está próxima. Ele ensina isso 1, 2, 3, 4 vezes. E quando chega no final do seu ministério, depois de 3 anos de uma grande escola, os discípulos dormem. Ele não tem noção do perigo quando Jesus estava para ser entregue. Jesus diz: orem por mim, me ajudem em oração, e ele dorme. Mas Jesus é um professor tão paciente que, se fosse necessário, fosse possível, ele ensinaria tudo de novo. É porque é o tom que ele fala com o seu povo, é porque é o jeito que ele fala com a sua ovelha. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando fala lá em Filipenses aos fariseus, aos homens da lei. Então ele diz: tenham cuidado, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Os textos todos com exclamação no final. É como se ele estivesse gritando: tenham cuidado. Mas depois ele vai falar com o ovelha, então ele baixa o tom. Ele vai falar com a igreja de Corinto, por exemplo, igreja cheia de pecado, cheia de deslize. Ele diz aos santos que estão em Corinto. Por que isso, irmãos? Porque as ovelhas são de Cristo. É porque, por mais que a ovelha maltrate o pastor, ele não tem o direito de destratar a ovelha. Ele exorta, ele fala com dureza até, mas não pode destratar, porque as ovelhas são do Senhor Jesus Cristo. O tom do Senhor ele muda. Para o ímpio é juízo, mas para o meu povo, calma, eu vou tratar o coração de vocês agora. O discurso do Senhor, do versículo 25 ao 30, ele é dividido em algumas partes. Veja comigo. O verso 25 e 26 traz uma oração que o Senhor vai fazer. No verso 27, você começa a perceber a apresentação das credenciais do Senhor Jesus Cristo. Quem Ele é, qual o poder que Ele tem. Mediante o poder do Senhor Jesus Cristo, Ele agora vai tratar das suas ovelhas, vai fazer um convite gracioso ao seu povo. É interessante ainda, antes de adentrarmos ao texto, a exposição do texto propriamente dito, que nós possamos perceber, irmãos, que nós estamos entrando aqui numa nova sessão do Evangelho de Mateus. É uma sessão que vai demarcar uma segunda parte do Evangelho. É fato, irmãos, que o ministério dos discípulos começou no capítulo 10. Volte comigo, por favor. O capítulo 10, com o chamado dos discípulos, do verso 1 ao verso 4. Você tem aí a lista dos discípulos.
agora as instruções no verso 5. Veja, a estes 12, ou seja, aqueles que ele acabou de chamar, enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Qual é a instrução básica? Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, entre o capítulo 10 e o final do capítulo 11, o que acontece aqui? Os discípulos que foram enviados, eles vão passar por Israel, dando preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel, e vão pregar o Evangelho do Senhor um por um. É a primeira fase do ministério dos discípulos. E agora, no final do capítulo 11, é como se esses homens chegassem diante do Senhor Jesus Cristo, e ele agora desce uma nova etapa. Então ele diz, agora vocês vão iniciar uma nova etapa. Agora vocês vão pregar aos demais. Agora vocês vão falar ao restante do mundo. É interessante porque isso acontece mediante a rejeição. O Senhor envia os seus discípulos até os da casa de Israel, e o que acontece é que não apenas os discípulos, mas o próprio Senhor Jesus Cristo acaba de ser rejeitado. Ele entrou no embate no capítulo 11 com os escribas e fariseus, defendendo João Batista. Então veja, não apenas a pregação dos discípulos, mas a pregação do próprio Senhor Jesus Cristo foi rejeitada. E alguém poderia imaginar que Jesus chegasse ao ponto de se desesperar, porque ele acabou de pregar e as pessoas não se convertiam. Ele acabou de falar e ninguém dava ouvidos. Ele acabou de falar sobre juízo e não houve um movimento algum. Então, qual seria a reação esperada de Jesus Cristo? Exatamente no versículo 25, veja. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Talvez alguém pudesse esperar desespero, mas na verdade tem gratidão. Jesus disse: graças te dou, Pai, justamente por isso. Porque uns não te reconhecem, mas aos teus te reconhecem. E veja que aqui é uma oração. O filho se dirigindo ao Pai. Mas é uma oração em outro sentido diferente do sentido do capítulo 6, verso 9. Porque lá, quando ele chama os discípulos, ele diz: vocês vão orar assim. Então vocês orarão assim. Como? Pai nosso que está no céu. Veja, ele não se inclui naquela oração. Vocês, discípulos, orarão assim. Qual é a indicação? É porque a oração dos filhos, daqueles que foram feitos filhos, para o Pai. Mas nessa oração é em particular. É uma oração de intimidade. Pai e filho. E aqui nós não estamos incluídos nessa oração. É interessante pensar nisso, irmãos, porque em outra oportunidade, em outro evangelho, veja comigo, João capítulo 17, isso ocorre novamente. João 17, verso de número 1, diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Agora, verso 5: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Verso 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E verso número 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O último versículo resolve a questão. Ele vem tratando na oração sacerdotal de uma comunhão, de uma intimidade que ele tem com o seu Pai. E ele ora em favor do povo. Mas ele não diz: nós somos como um único tipo de filho. Não, é eu e o Pai. Sou eu e o Pai. É a intimidade dos dois. Mas no versículo 21 ele diz algo
que esclarece ao nosso entendimento. Ele diz: para que eles sejam um com nós. Veja, eles vão entrar na comunhão da Trindade. Eles não são, mas em mim eles vão ser um com o Senhor. Para que o mundo creia que tu me enviaste. No final dessa oração, Jesus está dizendo o seguinte: nós não somos filhos de Deus no mesmo sentido que Ele é, porque Ele é filho unigênito. Ele foi gerado do Pai, mas nós somos filhos por adoção. E Ele pede, por conta da sua obra, que nós sejamos adotados na sua família. E agora nós somos um com Deus, nesse sentido familiar. Nós somos adotados na família do Senhor. É por isso que naquela oração de Mateus ele diz: ó Pai, e ele exclui os seus discípulos, porque ali é uma intimidade que só pai e filho têm. Não só isso, aquela oração ainda traz uma outra inquietude no nosso coração, porque é uma oração de gratidão. O tema é de gratidão, mas irmãos, ele acaba de falar de juízo. Então certamente nós não devemos entender que o coração do Senhor Jesus Cristo está alegre porque muitos vão para o inferno, porque isso não seria algo próprio de um Deus bom. A questão não é alegria ou tristeza, a questão é glorificar Deus ou não. Ele não está agradecendo de maneira alegre o que está acontecendo, ele está glorificando o Pai. Em que? No fato de uns crerem e outros rejeitarem. E ele faz uma diferenciação. Uns vão crer e eu glorifico o Senhor pelos que creem, e outros não vão crer e eu glorifico o Senhor também por aqueles que não creem. É inegável percebemos aqui uma lição direta às nossas vidas. Ora, se o Senhor Jesus Cristo pregou e a sua pregação foi rejeitada, imagine a nossa. Talvez na urgência, na necessidade, na angústia, no desejo de ver a nossa família recebendo o Senhor Jesus Cristo, nossos pais, irmãos e parentes. Então nós começamos a pregar e talvez há uma angústia muito grande, porque a pregação parece não fazer efeito. E eu queria que você se confortasse. É o primeiro conforto que Cristo nos traz. É esse: fique tranquilo. Fique tranquilo, porque até a oração ou a pregação do Senhor foi rejeitada. E ele não caiu em desespero. Ele disse: é para a glória do meu Pai. Então nós devemos fazer exatamente isso. Por outro lado, nós percebemos aqui a angústia dos homens. Uns que se dizem sábios. Veja, há uma distinção aqui: sábios e instruídos, verso 25. E os pequeninos? Quais são esses dois grupos? Quem são os sábios e instruídos? Ora, ele está falando aqui dos fariseus, que ele acabou de dizer, de declarar o juízo. Quem eram aqueles homens? Os mais cultos, os mais letrados, os mais instruídos da época. Quem eram os discípulos? Por favor, abra comigo em Atos capítulo 4, a descrição de um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Atos 4, verso 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Veja, o narrador é Tácito. Ele diz: eles eram homens iletrados e incultos, mas o Espírito Santo de Deus sobressaiu essa dificuldade, porque eles eram homens cheios do Espírito Santo e falavam com autoridade. Agora, mais uma vez, primeira carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 2. Verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que
que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Nós não revelamos a sabedoria deste século, porque a sabedoria desta época é reduzida a nada. Então, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram homens comuns, mas falavam cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui há uma distinção: a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Exatamente os dois grupos. Os que ouvem o Senhor Jesus Cristo, eles ouvem a sabedoria de Deus, mas existem outros que preferem a sabedoria do mundo. Aqueles que são cultos, e veja, aqui a cultura em si, ela não é desprezada, irmãos. Não quer dizer que todos os crentes, em todas as épocas, eram homens incultos. Aqui uma aplicação prática para aquele grupo, especialmente, eram homens iletrados. Mas dentro do colégio apostólico, você tem Lucas, por exemplo. Um homem formado médico, um homem de boa cultura. Você tem homens, por exemplo, no Antigo Testamento, um profeta como Isaías, um homem de um hebraico fantástico, um homem de boa cultura. Então a questão não é abandonar o estudo, não é deixar de lado o estudo, mas é que tipo de sabedoria você vai submeter: a sabedoria do mundo ou a sabedoria de Deus? Porque isso fica mais claro ainda quando você vê o contraponto. Uns são sábios e instruídos e os outros são pequeninos. O contraponto não é sábios e letrados, mas sábios e pequeninos. Qual a ideia aqui do pequenino? A palavra no texto original é criança, mas não é criança qualquer criança, é criança de colo, ou seja, aqueles que ainda mamam. O que é que Jesus está dizendo aqui? Uns, eles tentam viver, eles tentam ganhar a salvação pela sua própria sabedoria, ou seja, pelas suas próprias obras. E os outros? Os outros são como crianças de colo, que precisam ser amamentadas, que precisam ser instruídas, que precisam ser nutridas, que precisam ser cuidadas. Então, esses que são como crianças, esses formam o povo de Deus. Aqueles que se submetem à sabedoria de Deus. E aqueles sábios e instruídos desse mundo, na verdade, não sabem absolutamente nada. É interessante, irmãos, porque não apenas na época de Cristo, mas hoje, parece que quanto mais se estuda, dizem isso, né? Mais para longe de Deus você fica, e isso não é a verdade. Mas boa parte daqueles que são letrados, que são cultos, eles, de certa forma, acham que a racionalidade ela ocupa o lugar divino. E uma coisa substitui a outra. Mas veja a loucura, porque a racionalidade humana ela serve a Deus. A minha razão deve servir a Deus. A minha emoção deve servir a Deus. Os meus afetos, a minha alma serve a Deus. O puritano do século XVII, Thomas Boston, fala exatamente isso quando ele trata da obra do Senhor Jesus Cristo. Não foi apenas o meu corpo que foi salvo, não foi apenas a minha alma que foi salva, mas todo o meu ser. Então, por exemplo, quando eu falo das minhas emoções, as minhas emoções devem estar submissas a Cristo. Quando eu falo da minha afeição, a minha afeição precisa estar submissa a Cristo. Quando eu falo do o meu corpo precisa estar submisso a Cristo, a minha alma submissa a Cristo, todo o meu ser submissa a Cristo, porque essa é a sabedoria de Deus, é se submeter à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Isso é ser pequenino, como que mama. Essa é a imagem que está sendo traçada aqui.
Então, o que seria a racionalidade? O meio pelo qual o Espírito Santo vai se valer para que eu compreenda a obra de Cristo. A obra do Espírito vai utilizar, inclusive, a minha racionalidade para que eu compreenda a obra do Senhor. Então, de fato, a inteligência, a racionalidade humana é uma bênção de Deus quando ela é submissa ao Senhor. Mas a mesma racionalidade humana, quando não se submete a Deus, é maldição, porque vai me levar para o inferno. Porque eu tento me esconder na racionalidade para desfazer do Senhor. Eu tiro Deus e coloco a razão. E aí eu me faço sábio aos meus próprios olhos. Quem está na universidade vê isso quase todos os dias. As pessoas tentando se esconder na sua racionalidade, e aí pousam de grandes homens da ciência, homens da sabedoria. Mas segundo o apóstolo Paulo, toda a sabedoria do homem que não se submete a Cristo é tolice. Só há uma sabedoria no mundo, aquela que revela Cristo ao nosso coração. Então, dito isso, a oração do Senhor, ela está nesse nível, né? O nível que termina com essas palavras no verso 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Veja, o Senhor está tão satisfeito com a obra do seu Pai, com a eleição do seu Pai, que Ele diz: eu te dou graças, porque uns entendem e outros não entendem. Eu te dou graças quando eu prego e um se converte. Eu te dou graças quando eu prego e outro não se converte, porque são os sábios instruídos que vão para o inferno e os pequeninos que vão para o reino dos céus. E a oração de glorificação ao Pai, é assim que ele começa no final do seu discurso. Então ele vai apresentar suas credenciais. Ele agora vai se voltar ao povo de Deus. Veja, verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. A primeira afirmação, irmãos, é categórica. Ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Em primeiro lugar, o que o texto não está dizendo? O texto não está dizendo que Cristo tem um poder menor do que Deus. Nem que esse poder, ele em certo momento da eternidade, Cristo não tinha e foi dado. Por favor, aqui, irmão, nós devemos entender aquilo que é chamado de economia da salvação, ou seja, a organização, a administração da salvação. Cristo sempre foi poderoso, Cristo sempre foi eterno e todo-poderoso como o Pai. Todavia, na economia da salvação, nessa organização que foi dada, quando o Senhor Jesus Cristo chega ao mundo, começa o seu ministério, ele abre o seu ministério e começa a falar do reino que estava para chegar. Então, o poder revelado nesse reino, ele é entregue a Cristo. Pense dessa forma. Há uma estruturação na história, aquilo que já sempre ocorreu na eternidade. Então, aqui Cristo está dizendo: tudo me foi entregue. Por quê? Porque o reino chegou. Veja, ele começou dizendo: arrependei-vos porque o reino está próximo. Depois ele começa a dizer: o reino chegou. Tudo me foi entregue. Eu sou rei. Eu sou o Todo-Poderoso. Qual é a prova disso? A prova disso é que se cumpriu uma promessa antiga. Por favor, abra comigo no Salmo número 2. Veja qual é essa promessa. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei
sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E veja o que vem em seguida: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Veja a promessa qual era: o filho, tu és meu filho, hoje te gerei. Agora pede-me, eu te darei as nações. Ou seja, eu vou te dar poder, eu vou te dar um reino. Tu vai reinar sobre esse mundo. E qual é o contexto desse mundo? Os povos se reuniam contra o ungido de Deus. Eles se uniam para tentar derrubar esse reino. Então, como vivia o Senhor? Ele zombava daquilo tudo, ele ria dos homens ímpios que, na sua sabedoria, tentavam levantar um império na terra. Então ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações. Então, essa é uma promessa do Antigo Testamento. Como essa promessa vai se cumprir? Tudo vai ser dado ao filho, tudo vai ser dado ao cordeiro. É uma expressão, irmãos, que ela vai perpassar todo o Antigo Testamento. A esperança da vinda do rei, a esperança do grande rei. Então vinha Saul, se esperava o rei, vinha Davi, se esperava o rei, e assim a esperança era renovada. Mas nunca esse reinado foi completo, porque esses reis eram limitados. Agora veja se Mateus já não havia nos apresentado o poder completo desse rei. Volte comigo, por favor, para o Evangelho. O Evangelho no capítulo 8. Final do Sermão do Monte, quando Jesus, como profeta, ele ensina, e em seguida ele vai mostrar o seu poder. Como? Verso 1 a 5, 1 a 4, ele cura um leproso. Verso 5 a 13, ele cura o criado de um centurião, ele cura a sogra de Pedro, e muitas outras coisas. O que é que está sendo dito aqui? O profeta também é rei. Qual a base para isso? Ele tem poder sobre o corpo, ele tem poder para curar. Então segue a argumentação de Mateus. Logo em seguida você vê, Jesus põe a prova aos que querem segui-lo, e em seguida ele vai acalmar a tempestade. Então ele não tem poder só sobre o corpo, ele tem poder sobre a criação. Ele diz ao vento: cessa, e diz ao mar: aquieta-te. Ele tem poder sobre a criação. Veja, verso 28 ao verso 34, a cura de 2 endemoniados. Ele tem poder sobre os demônios. Quem é esse homem? Irmãos, Mateus está ao longo do Evangelho nos apresentando o rei. É o Evangelho do reino. Ele tem poder sobre o corpo, ele tem poder sobre a criação, ele tem poder até para os demônios. Então, na sequência, você vê Jesus ensinando ainda a vocação de Mateus. Ele chama um publicano, ele muda a vida do publicano, e lá adiante, no capítulo 9, a partir do verso 23, você vê a ressurreição. A ressurreição. Então ele tem poder até sobre a morte. O rei tem poder sobre tudo. E se ainda resta alguma dúvida, ele olha para alguém que está ferido e ao invés de curar, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Ele perdoa o pecado, ele cura o corpo, ele manda na criação, ele manda nos demônios, ele manda na alma, ele manda em tudo. Interessante, porque passado toda essa argumentação, Mateus não diz quem é Cristo. O próprio Cristo diz quem ele é. Voltando ao capítulo 11, ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Quem ainda poderia duvidar de que Cristo é o rei esperado desde o Salmo 2 e que esse reino já é presente? Porque tudo foi dado a ele. A criação se submete a ele, o corpo do homem se submete a ele, os demônios se submetem a ele. Ele é o rei. Todo o poder lhe foi dado. E, irmão, o que é intrigante é porque essas mesmas palavras são repetidas no final
Mateus, por favor, veja comigo. Mateus 28. Mateus 28, verso 18, diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É intrigante porque no meio do Evangelho ele diz: todo o poder me foi dado. No final do Evangelho, todo o poder me foi dado. Qual é a diferença do capítulo 11 para o capítulo 28? Porque no capítulo 11, o poder que foi dado a ele está anunciando primeiro aos seus discípulos. Primeiro eles vão conhecer, primeiro eles vão ter contato com esse poder. Final do capítulo, no capítulo 28, na grande comissão, ele diz: agora vocês vão pelo mundo proclamar o meu reino. Você percebe que esse reino ele começa pequeno, localizado, mas qual é a tendência dele? Ele vai se expandir. Então, capítulo 12, 13, 14, e o reino se expandindo até o capítulo 28, mas ainda circunscrito a Israel. Aí Lucas, quando vai escrever o livro de Atos, no capítulo 1, verso 8, as palavras do Senhor Jesus Cristo, ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas aonde? Testemunhas do meu reino, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Exatamente a sequência da estrutura de Atos. Você começa com o reino em Jerusalém e vai terminar nos confins da terra. O que é isso? O ungido de Deus. A ele foi dado todo o poder. Qual é a consequência disso? O reino de Deus vai crescer. É mais um conforto no nosso coração. Como é que Deus conforta o nosso coração? Quem reina esse mundo, quem governa esse mundo, quem estabelece tudo desse mundo é Ele. Você não vê. Não é um reino visível. Não é um reino talvez como você imaginasse, mas Cristo reina. Ele diz: tudo me foi dado. Se alguém tinha alguma dúvida, ele acabou de mostrar: ele tem poder sobre todas as coisas. E foi o Pai que deu a ele. Ora, ele começou a pregar em Jerusalém. E o Pai disse: se você me pedir as nações, eu vou lhe dar. E ele foi dando uma a uma. E passados 2000 anos, o reino de Deus só faz crescer. Porque o reino do Senhor foi estabelecido. Que ele cresce. Meus irmãos, como não sentir conforto nisso? Porque se há uma esperança para esse mundo, é a igreja. Porque retirar da igreja desse mundo, esse mundo é um caos. Ninguém conseguiria viver. Nós vivemos aqui porque a igreja está aqui. Esse mundo poderia ser muito pior. Mas duas coisas ainda nos dão alegria. Cristo reina e nós somos parte desse reino. Ele reina, um dia nós reinaremos com ele. Voltando para o texto de Mateus, ainda no verso 27, há outra afirmação intrigante, porque declarada a sua autoridade, ele diz assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mais uma vez aqui, nós estamos tratando do pacto da redenção. Nós temos pelo menos 3 pactos que podem ser entendidos na estrutura da revelação divina. E aí, entendendo que não são exatamente 3 pactos completamente distintos, mas na economia, mais ou menos falando nesse termo, né, economia quer dizer estrutura, administração. Na economia da salvação, nós temos 3 pactos, certo? E o pacto que Cristo está tratando aqui, quando ele fala dele e do Pai, e veja, aqui ele usa inclusive uma palavra aqui extremamente interessante. Ele diz: ninguém conhece o Filho e ninguém conhece o Pai. Aqui o conhecimento não é o conhecimento que nós temos, não é de ouvir falar. O conhecimento que Jesus está nos ensinando aqui é o conhecimento íntimo. É o conhecimento de relacionamento. Ninguém se relaciona com o Pai como eu. E ninguém se relaciona com o Filho senão o Pai. Então como é que se deu isso? Ou
na eternidade, é esse que Cristo está se referindo aqui, chamado Pacto da Redenção, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos. E ali foi decidido o que iria acontecer. O tratamento ali é pai e filho, por isso que ele repete aqui. O filho vai morrer para satisfazer a exigência do pai. Então isso foi dado na eternidade. Existe um segundo pacto, que é o chamado Pacto das Obras. É o pacto lá com Adão. Então é Deus fazendo pacto com Adão. Ele deveria, estabelecendo a lei, ele deveria cumprir a lei perfeitamente. Se ele cumprisse a lei perfeitamente, ele era salvo. E as implicações disso são tremendas, porque inclusive ele estabeleceria a vida eterna. Ele passaria por um período de provação até chegar à vida eterna, porque essa era a consequência do cumprimento da obra. E ele era habilitado para isso. E em terceiro lugar, nós temos o Pacto da Graça, que é o qual nós vivemos, onde a esperança da redenção vem por meio da fé. Jesus está unindo o pacto da redenção, ou seja, um conceito da eternidade, implantando na história. Apesar de ninguém conhecê-lo como o Pai conhece, nós, limitados, terrenos, pecadores, nós vamos conhecer o Pai por meio do Filho. Isso é simplesmente fantástico. Nós entramos agora no conhecimento de Deus, nós vamos nos relacionar com Deus por meio do Filho. Mas aí entenda, é única e exclusivamente por meio do Filho. Porque lá em João ele vai dizer, não há outro caminho, só há um caminho. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, o caminho para o Pai é o Filho, não existe outro. Porque assim foi determinado no pacto da redenção, na eternidade. E isso vai se consumar no dia que Deus quer eleger, que quer colocar em prática a eleição. Que fantástico, irmão. Na história do homem, uma verdade eterna vai se consumar. Então, no dia que você foi convertido, você pense nisso. Em que maravilha que aconteceu naquele dia. A eleição eterna foi consumada naquele dia. Quem sabe se hoje alguém não pode ter essa grande alegria do coração. A obra da redenção, a eleição do Pai, o Pai sendo revelado a você, pecador, por meio do Filho. Mas também se segue algumas implicações. Primeiro, se só é revelado pelo Filho, então eu preciso pregar o Filho. Aqui, Jesus está ensinando a urgência da obra missionária. Não é uma coisa que eu vou deixar para depois. Meu irmão, se eu entendi que Cristo reina, eu não posso temer, eu não posso colocar para amanhã o que eu preciso fazer hoje. Há urgência na pregação. A urgência é para hoje, porque Cristo reina hoje. Existem perdidos em todos os lugares, então se eu me calo, de certa maneira, não compreendi a mensagem de Cristo ainda. Ele reina. E se há um eleito ao seu redor, se você pregar para ele, ele vai se converter no tempo de Deus. Então, eu preciso entender uma doutrina complexa como essa para aplicar na minha vida, senão não faz sentido. Eu vou entender que Deus elegeu alguém para quê? Para eu ter segurança, que eu vou pregar e aqueles que foram eleitos vão se converter. E ao mesmo tempo eu vou crer na urgência disso, porque o reino já foi estabelecido. Eu tenho que pregar. Uma segunda implicação é que, por consequência, todas as demais religiões foram refutadas pelo Senhor Jesus Cristo. Imediatamente. Interessante, irmãos, que no último domingo, próximo passado, os irmãos souberam, minha avó faleceu, e nós, durante o velório, estávamos lá, todo mundo triste, choroso ainda, e no meio daquela comoção toda, uma tia me chamou num recanto assim do velório e me fez um pedido extremamente complicado e assim, difícil de ser respondido. Porque ela disse, minha mãe era católica, todos nós somos católicos, mas minha mãe sempre nos ensinou que
que deveríamos respeitar as outras religiões. Ela, inclusive, disse a você que queria que você fosse um bom cristão. E ela se orgulhava de você ser pastor. Então, eu vou lhe pedir uma coisa. Nós convidamos um padre. Eu queria que você fizesse uma cerimônia ecumênica. Você e o padre. Então, veja a situação que nós somos colocados, às vezes. E aí, ela disse, eu fiquei calado, né, esperando ver qual seria o desenrolar daquela conversa. Ela disse assim, mas eu entendo que você vai fazer, porque na minha compreensão, nós estamos em lugares diferentes, mas vamos para o mesmo Deus. É o caminho que difere, mas o Deus é o mesmo. Eu não vou dar uma aula de teologia no velório, né, irmãos? Não dá. Mas eu pedi compreensão a ela, disse, eu falo hoje, eu falo amanhã, eu trago o conforto da palavra de Deus, mas a cerimônia é comigo, eu não posso fazer, porque é contra a minha consciência. E aí, irmãos, é difícil, porque certamente não deve ter sido muito bem recebido por ela. E aqui não é nenhum heroísmo, não, é difícil fazer isso. Na hora não é fácil. Mas para que serve a nossa teologia, afinal de contas, né? Se não é para refutar o erro, se não é para desfazer a obra do inimigo, porque lá fora é assim que se pensa. Eles falam de Deus, nós falamos também, então nós vamos para o mesmo lugar. Mas Jesus Cristo acabou de dizer, não, aqueles que não se submetem à minha vontade vão para o inferno. A revelação da palavra de Deus é essa, que dizer mais do que isso? É urgente a pregação? É, para que isso não aconteça, para que as pessoas não vivam no erro. Se vão se submeter, aí é a obra do Espírito Santo. Mas o erro precisa ser desfeito. Só há uma forma de conhecer o Pai, pelo Filho. Se você desmerecer essa verdade, você já negou o próprio Cristo. Então vem o convite, né? O maravilhoso convite do Senhor Jesus Cristo no verso 28. Veja comigo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante, irmãos, porque as palavras do Senhor agora, elas mudam completamente. Passado o juízo, então vem as credenciais desse rei. Ele primeiro orou, ele agradeceu a Deus, e ele agradece, inclusive pelo poder que foi dado, e agora ele vai se referir diretamente aos seus filhos. Como é que ele poderia se referir? Enquanto ele lançou os demais no inferno, aos filhos ele disse, vinde a mim. Não sei qual a sua compreensão completa do que vem a ser esse chamado, esse convite, mas, meus irmãos, é o Santo de Deus dizendo, vinde a mim. Isso não é tão fácil de ser dito se você compreender a obra da redenção. Porque o que aconteceu no Éden? No Éden, o homem vivia diante de Deus, então o homem tinha comunhão com Deus. Quando o homem peca, o que é que acontece? A comunhão ela é quebrada. E pela própria obra de misericórdia, o Senhor expulsa o homem do Éden, para que ele não coma da árvore da vida e venha a viver eternamente no pecado. Então ele é expulso do Éden, ele é expulso da presença de Deus. Então todo o Antigo Testamento segue uma lógica. O homem agora tem que se chegar diante de Deus por meio de um sacrifício. Então há um mediador, a nossa ligação não é mais imediata, mas é mediada por conta do sacrifício. Eu não posso mais me chegar diante do meu Senhor por conta do pecado. E aqui, o Santo Deus diz, vinde a mim. Quem explica muito bem isso, irmãos? O autor dos Hebreus, veja comigo. Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, a partir do verso 6, diz assim:
Perdão, a partir do verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Veja, que imagem é essa que o autor dos Hebreus está nos dando? Tendo ele oferecido o sacrifício, ou seja, todo o sistema sacrificial ele tinha uma finalidade, Cristo. Então Cristo oferecendo o perfeito sacrifício, cessou a obra de Cristo. Qual é a prova disso? Ele se senta à destra de Deus. O fato de Cristo se sentar à destra de Deus é a consumação da obra. Ele cessou, ele descansou. É esse o fato que está se dando aqui. Ele cessou porque ele sentou. Ele não vai morrer novamente. Qual é o que decorre dessa verdade? Verso 14, verso 13 ainda. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Veja, ele completou a obra, agora o reino vai se iniciar. E os inimigos, um por um, vão sendo colocados pelo estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E Deus nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, cessou o sacrifício. Não tem sacrifício, porque eu não vou mais me lembrar dos pecados. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo ofereceu o sacrifício completo e ele sentou à destra do Pai, esperando agora que os inimigos sejam colocados no estrado dos seus pés. E um pecador que vivia longe de Deus, como é que ele fica? Verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Veja, aproximemo-nos. O que foi que Cristo disse lá em Mateus, capítulo 11, 28? Vinde a mim. A obra ainda não estava completa, mas já estava apontando para a realidade. O pecador agora pode se achegar ao santo novamente. O que é que nós fazemos aqui no início do culto? Você escuta primeiro a voz de Deus. Não você vem passando por aí e resolveu entrar na igreja e eu acho que eu vou ficar lá, eu vou ouvir, eu não vou fazer outra coisa não, vou para lá. A prova que isso não é verdade é porque o culto começa com a santa convocação. Então é Deus lhe chamando. Porque se Deus não lhe chamar, você não vem. Mas quando Deus lhe chama, é um convite irresistível. Vinde a mim. Agora, quem vai a Ele? Ora, os sábios e instruídos não vão, porque não precisam. Acham que não precisam. Mas os pequeninos precisam ser amamentados, precisam ser instruídos por Deus. E aí eles vão. Mas eles chegam cansados, eles chegam sobrecarregados. E a pergunta é: que carga é essa que esses homens trazem? Por que os filhos de Deus chegam tão cansados diante do Senhor? Volta comigo para o Evangelho de Mateus, por favor, no capítulo 23. Mateus 23, verso 4. A partir do verso 1 diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não vos imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Veja agora: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O que é que faziam os fariseus?
dizendo lá: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo, ou tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tome sobre mim, ou tire de mim o meu jugo e deixe eu levar o seu. E qual a imagem que está sendo tratada, irmãos? O que é um jugo, em primeiro lugar? O jugo é uma ferramenta, né? Algo que era colocado sobre o animal, no pescoço do animal, para carregar, né, o fardo pesado. Então isso auxiliava o animal a carregar. E os próprios servos também usavam isso. Então ele está dizendo o seguinte: você tem um fardo pesado. E aí Mateus 23 vai explicar que fardo é esse. São as tradições dos fariseus, as leis que foram inventadas. E vocês vão tirar esse jugo pesado e vão trocar pelo meu que é leve. Que troca é essa? É porque a religião do homem é pesada. A religião que vem do coração do homem, ela é um fardo. Você veja como é que se vive, pensando e imaginando que você pode ser salvo pelas suas obras. Veja, por exemplo, alguns que acham que você pode perder a salvação. Que tragédia que é a vida de uma pessoa dessa. Um dia eu estou salvo, outro dia eu já não estou mais. Então agora eu estou orando ao Senhor. Se o Senhor me levar agora, eu vou para o céu. Mas logo em seguida eu cometi um pecado, então eu estou no inferno. Que tensão é essa? Ninguém aguenta. Por quê? Porque é um fardo que Deus não lhe deu para você carregar. Ele carregou. Então você pense aí, por exemplo, na religião da tradição humana, o evangelicalismo brasileiro é tradicionalmente a religião que mais inventa lei nesse mundo. E ainda com o disfarce de ser piedoso. Então não faça isso, não faça aquilo outro, e assim vai. E aí você vai criando lei sobre lei e o fardo vai aumentando. Mas o apóstolo Paulo, quando vai falar aos Colossenses, diz assim: que o ascetismo, ou seja, você deixar de fazer algo que é lícito, não tem validade nenhuma contra a sensualidade. Ou seja, a malícia do meu coração, ela não é tratada pela tradição humana, não é tratada por aquilo que eu acho, mas é tratada pela obra do Espírito Santo. E quantos irmãos, eu diria irmãos mesmo, pessoas que foram convertidas no Senhor, têm ainda de carregar fardos pesados por conta dessas tradições. Pastores que ensinam uma lei que não vem de Deus. Irmãos que praticamente executam a vida e a reputação do seu próximo porque fazem determinadas coisas que eles imaginam no serviço. E assim o fardo vai aumentando. Mas existe um fardo ainda que nós já vamos carregar. É o fardo do nosso próprio pecado, das nossas próprias angústias. Mas o Senhor diz: troque toda a sua angústia, todo o seu jugo, pelo meu que é leve. Qual a diferença do jugo que eu mesmo posso fazer para mim? Por exemplo, eu tenho um problema, mas eu supervalorizo tanto esse problema, que esse problema vira um ídolo, e isso é um pecado. Então Jesus está dizendo: você não pode carregar isso, você tem que carregar o meu jugo. Não é que você vai viver sem jugo, você vai ter um jugo porque você é servo. Agora você vai ter um jugo adequado. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Você vai trocar pelo meu jugo porque ele é adequado. Então, se de uma maneira que eu vou ser aliviado do peso, de outra forma eu não vou viver como eu quero. Eu vou seguir agora no jugo que o Senhor me deu. Eu vou me submeter ao jugo que me é adequado. E não à religião do meu coração. Porque no final ele ainda diz, versos 29 e 30: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus disse: achareis descanso para a vossa alma. Aquele que chega não só no gabinete pastoral, mas aquele que nas suas orações diz: Senhor, eu estou cansado, Senhor. Eu estou sobrecarregado, eu não suporto mais. Ele deve ouvir essas palavras e dizer: eu posso achar descanso. Agora veja, em primeiro lugar, Jesus disse: vinde a mim, ou seja, não há outro caminho para esse descanso, vem dele. Em segundo lugar, esse descanso ele é individual, ele não pode ser transferido. Cada um dos que estão sobrecarregados tem que buscar. Então você não busca pelo seu filho, você não busca pela sua esposa, você busca pela sua alma, que está sobrecarregada, e vai achar o Senhor. E o descanso também não é pela sua obra, mas você acha descanso no Senhor. A questão é a seguinte: quando você acha esse descanso no Senhor, você não pode entender que é o fim da dor, que é o fim da tribulação, que é o fim da preocupação. O que você fez foi trocar um fardo pesado que você não consegue carregar, fruto das tradições humanas, fruto da idolatria, e trocar pelo jugo do Senhor, e ser regido por esse jugo. E aí você vai enfrentar ainda um peso pequeno e leve peso, que é tratado pelo apóstolo Paulo. Veja comigo, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, ele diz assim, capítulo 4, verso 16: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem não são temporais, e as que não veem são eternas. O apóstolo Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação. Apesar de Jesus prometer descanso, ele não diz que o descanso é agora, que é aqui. Ele diz que você tem a certeza de estar no descanso. É por isso que o autor dos Hebreus diz que ainda nos resta um descanso, ou seja, a esperança é futura, porém a certeza é presente. Nós já entramos no descanso em Cristo. Mas essa vida que nós vivemos agora é uma leve e momentânea tribulação. E aí não importa o seu fardo, né? Se o seu fardo é um casamento, se o seu fardo é sua família, se o seu fardo são os seus amigos, o seu curso, os seus próprios pecados. Cada um deles vai ser, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, tratado, cada vez vai ser um pouco mais leve. Você vai aprender a levar esse peso. Mas somente na glória, somente quando o Senhor voltar, é que nós podemos ter certeza que o descanso vai chegar. Até lá, todavia, você tem uma esperança gloriosa. Uma vez por semana, você vai provar da sombra do descanso. Daqui a 7 dias, o Senhor vai lhe trazer novamente aqui. Se Ele não houver lhe levado para a glória, e você vai provar um pouco mais do descanso. E você vai deixar suas preocupações no sábado e vai entrar no descanso do Senhor. E vai dizer: Senhor, eu sei que meu casamento é difícil, mas eu descanso no Senhor. E vai dizer: Senhor, tu sabes da minha família como está, mas eu descanso no Senhor. O meu trabalho, os meus projetos, as minhas incertezas, todas elas vão ficar no sábado. Porque no domingo eu vou trocar mais uma vez
aceita esse fardo. Não leve. A minha leve e momentânea tribulação vai ser amenizada, porque eu vou estar com meus irmãos. E aí você vai desfrutar do dia inteiro. Ainda nesse lugar, já com seus irmãos, com a presença de Cristo, cantando louvor no meio da congregação, descansando as nossas preocupações, mas sabendo que amanhã começa tudo de novo. Mas amanhã, quando você acordar, você tem uma esperança renovada. Eu não carrego mais esse jugo. Eu entreguei na mão do Senhor. A leve e momentânea tribulação terá fim. E um dia, até esse jugo que você tem, será entregue completamente ao Senhor, para que você entre no descanso eterno. Onde mais você vai procurar descanso? Será que se seu casamento for resolvido, será que isso vai dar descanso? Imagine hoje, se todos os seus problemas financeiros fossem resolvidos, você teria descanso? Onde mais o homem pode procurar descanso? Se não na cruz do Calvário. Por isso que ele diz: vinde a mim. Não tente alcançar o descanso pelas suas obras. Descanse na obra do Senhor. Entregue o seu jugo, as antigas tradições e toda a preocupação nos pés da cruz do Senhor. Ele vai tratar o seu coração. Ele vai confortar a sua alma. E Ele vai lhe dar o descanso eterno. Amém. Vamos à presença do Senhor. Vamos orar. Damos graças, Santo Deus, pelo descanso que alcançamos em Cristo. E nos perdoa se muitas vezes queremos voltar às velhas tradições. Se de alguma maneira queremos criar leis, Senhor Deus, que não são as tuas. Nos ensina a viver a religião genuína e verdadeira, que é consequência do descanso que temos em Ti. Nos ajuda também, Senhor Deus, a entender a grandeza do Teu reino, para que preguemos a Tua palavra com avidez, Senhor Deus. E assim possamos, Senhor Deus, através da instrumentalidade do Teu Espírito, levarmos mais eleitos do Senhor ao descanso.